Fala, moçada, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma resenha de sexta aí. E hoje a resenha de sexta tem convidado aí, olha aí, ó. Estamos aqui em Indaiatuba. Fala, professor Anderson. Bom dia. E Canal, aí, vamos nessa. canal Correndo Simples. Direto de Indaiatuba. Eu sou o Daniel Dapper, esse aqui é o professor Anderson Lima. Já se inscreve no meu canal aí, no YouTube. Tem muita gente que está vendo o vídeo aqui, que eu sei que me acompanha lá no Instagram, comenta, inclusive, comigo aqui, e eu tô sabendo que você não tá me seguindo, amigão, mas tem que seguir logo aí, cara. Ajuda a gente, fortalece o nosso trabalho aí. Segue no Instagram, tem que seguir aqui também, tá? Dá o joinha, se inscreve no canal aí, tá? Moçada, resenha de sexta. Estou chamando a atenção aqui para saber que, Boa. claro, o assunto é tênis. Sempre, né? O assunto sempre é tênis. E a resenha hoje é um assunto que eu e o professor, está sendo muito oportuno estar aqui com ele, porque é um assunto que eu e ele já tivemos várias vezes, né, moçada? Que é o quê? O tal do retorno de energia no tênis de corrida, né, professor? O retorno de energia. Então, vamos contextualizar com o passar do tempo, né, professor? Essa coisa do retorno de energia. Acho que você vai concordar comigo, né? Antes de entrar os tênis de placa, não se escutava muito esse papo de retorno de energia, né? Isso, não, a gente falava sobre amortecimento de impactos. Exatamente. Você usava um tênis mais maximalista, que estava mais na moda. Isso. Você tinha os tradicionais, que são tênis mais firmes, mais baixinhos, e aí você começou a ter tênis maiores, com plataformas de EVA, Isso. cada vez mais airadas, para ser um tênis que amortecia impactos. Era essa a grande propaganda, né, que se usava na época, 2017, vai. É, isso aí, o vocabulário, o retorno de energia, cara, não tinha. Eu pelo menos, se tinha, não chegava em mim, era muito distante. Tudo bem que não tinha tanto YouTube, não tinha tanta informação que nem hoje, mas no jargão da rua, do corredor, da conversa de beira de corrida aí, não se falava nisso. Aí vem o tênis de placa, que começou a propor o retorno de energia, e tem mesmo, né? Não é uma coisa que não existe. E de início eles começaram com placa de carbono nos tênis com solado de EVA, trazendo um retorno de energia para o solado de EVA. Depois os materiais foram evoluindo, né? Mas aí entrou a história do retorno de energia, né, professor? Como a gente falou, não se falava disso antes, né? Vai falando aí. Tô aqui com um exemplo, ó. Isso aqui, ó, um mais antigo aqui, um tênis do professor que é mais antigo. Isso aqui, pessoal, se fazia maratona, com isso aqui ninguém reclamava. Soladinho de EVA, com um gelzinho, um negócio aqui no meio, fazendo uma camada, um gripezinho normal embaixo, e era maratona. É uma espécie de placa, né? Tem aqui no meio de torção, do era mais feio, eu acho. Exatamente, mas ele proporcionar um sistema anti-torção e trazer mais estabilidade para o tênis, né? Mas nós temos um EVA mais tradicional e é um mais firme. Hoje em dia o pessoal até reclama, né? O pessoal mais novo acha que ele é um tênis duro demais. Isso. O pessoal das antigas calça no pé e fala, meu, é um tênis normal, não é um tênis moderno, digamos assim. Tem aqui, o professor tem um exemplo que bateu bem aqui, ó. Isso aqui era um tênis com mais amortecimento de impacto, que esse aqui era de EVA também, mas mais airado, mais gostoso um pouco. E aqui era um mais firme, um pouquinho mais baixinho, né? Um pouquinho mais pé no chão, olha a diferença de altura. E aí nós falávamos em amortecimento esse de aqui, impacto. Ó, é um 1080 V13, então já é um tênis mais novo, eu acho assim, tecnologicamente, né? Sim. Que já tem uma tecnologia aqui de injeção de ar, de algum tipo de gás, que deixa essa espuma bem mais airada. Tênis de conforto, a gente chamava de tênis de rodagem, e eu sempre gostei. Inclusive, com esse aqui já corri maratona, ultramaratona, a prova que eu fiz de 104 quilômetros foi só com esse tênis. A expectativa é correr com conforto. Exato. Certo? E o que vem na sequência disso? Moçada, 80% dos tênis que tem no mercado, 80% ou mais, que a maioria segue sendo de EVA, não tem essa conversa de retorno de energia. Isso se criou uma obrigação, né? Depois que entrou os tênis com placa e as entressolas mais avançadas, criou-se uma obrigação do cara que faz review de tênis vir falar da questão retorno de energia. Cara, e vou falar, não vou fugir da raia, como diz, tá aqui um tênis muito bom, entenda, não tô aqui dizendo que tênis é ruim, que tênis é bom, tá aqui um tênis gostoso de correr, macio, confortável,
Cara, eu faria uma maratona com os tênis aqui, por que que não? Uma meia maratona, eu tenho que estar treinado, eu faria. Ele é macio. Você não faria também, professor? Quick Burn, eu corri 20 quilômetros com ele. E aí fiz primeiras impressões, assim, olha, na verdade já corri umas 3 vezes com ele, mas o mais longo foi 20, né? Sim. Falei, é confortável pra caramba, é gostoso de correr. Mas não é um tênis que você pergunta, qual é o retorno de energia? Tem Vamos retorno. dar uma nota para o retorno de energia. Não existe. Não é a proposta do tênis. Não é. O que é o retorno de energia, moçada? O que que é, né? Bateu e voltou, bateu e voltou. A espuma, né? Uma espuma melhor, você aperta ela quando você pisa sobre ela, você exerce uma pressão com o seu peso e ela tem a capacidade de voltar muito rápido à sua forma original. E nisso, ela pode te ajudar, te trazendo uma pequena impulsão. Traz um pequeno ganho de desempenho para o corredor, que é também discreto. Mas a gente tem essa sensação de verdade quando corre com um tênis que a gente chama de super tênis, e que tem uma super espuma, ou seja, um material mais moderno. Não acho que você... Essa é a crise, né? Nossa aqui. É isso. As pessoas têm a expectativa de que qualquer tênis deva ter retorno de energia. E nós estamos falando de um tênis de entrada. Exato. Esse tênis aqui, ele é confortável, mas o que eu sinto? Diferente do exemplo que ele deu antes, a cada passada que o cara vai dando, ele vai afundando, afundando, afundando. Ele não tem um tempo de voltar para o lugar na minha próxima passada, que vai ser meio segundo depois, um segundo depois. Não tem, imagina qual é o tempo de uma passada atrás da outra. Ele começa a afundar. Inclusive, vai chegar um ponto que ele vai estar até bem socado embaixo já, e aí a borracha agindo no menor nível dela. Agora, não estou dizendo aqui que eu não recomendo você comprar esse tênis, não estou. Agora, está muito vulgarizada a história de falar de retorno de energia. Isso se vulgarizou. Retorno de energia é uma coisa específica para tênis especiais, que são mais caros, que tem placa de carbono, que vai ter um PIBA na entressola, que vai ter um TPU, entendeu? Eu reclamei usar o exemplo da New Balance aqui, né? Sempre gostei da linha New Balance e o 1080 sempre foi um dos meus tênis preferidos. Pelo conforto que proporciona, pela segurança. Você fala assim, vou fazer um treino de 50 quilômetros. Eu fiz também com esse tênis aqui. Sem preocupação, ele não me cria nenhum tipo de bolha, nenhum calo, nenhum atrito. Então é um tênis de segurança. Mas não é um tênis que eu procuro ganho de performance, que seria o que a gente tem aí nos tênis mais leves e mais responsivos, como se fala, né? Mais reativos, que você bate ele volta. Aqui a tendência é essa, a espuma vai amassar, reduz aquela sensação de impacto, mas ela não tem a força e a velocidade para te devolver. E aí teve um tênis que eu gostava muito e sentia certa responsividade nele, que era o Rebel V2, que é um tênis mais, digamos, intermediário da New Balance, né? Um tênis, um daily trainer, e que servia muito para você fazer tênis de velocidade, porque ele era bem enxuto e tal. Eu adorava o tênis, V2. Comprei o V4 e a minha sensação é que ele usa essa mesma espuma, é a Fresh Foam X aqui da New Balance, nessa mesma geração, sem nenhum retorno. Ela é até maior um pouco, acho, né? Um pouco mais área de largo, né? E só que é um tênis que não devolve nada. Então, a sensação de pé no chão e essa sensação que você falou, que às vezes a gente confunde e acha que você que está cansando. Sim. Mas nem sempre. Às vezes o tênis também está cansando, a espuma também está cansando. Você está correndo, pondo pressão e sente que ele está te afundando, né? Está fazendo mais força para sair do chão. Tem uma situação, né, professor, também que tem que ser pontuada, que é o seguinte, né, moçada? O nosso corpo, ele tem um retorno de energia, de certa forma, da nossa estrutura do corpo mesmo, da nossa estrutura óssea, dos nossos tendões, da nossa musculatura. A gente tem essa capacidade de retorno por nós mesmos. Muitas vezes um tênis muito fofo até está roubando tá roubando o próprio retorno natural que você tem na sua passada. Né? Eu acho que a pessoa que corre só com tênis muito grandes, muito amortecidos, digamos assim, maximalistas, deixa de treinar essa capacidade natural de absorção de impactos e retorno, de impulsão, porque principalmente que você não tem a sensação de que o calcanhar te machuca. Agora, quando você corre descalço, você percebe que você não pode meter calcanhar no chão. Isso vai te machucando. Sim. Aí você começa a usar mais antepé, que é a região que vai te amortecer e devolver. Aí você começa a usar um tênis como esse, você não se importa de meter o calcanhar, você enfraquece as estruturas naturais de absorção de impactos e impulsividade, que são formadas por dezenas de articulações entre pé e tornozelo. Sim. Eu acho que o tênis até te deseduca, por isso às vezes é bom usar um tênis mais enxuto, mais baixinho,
eu costumo fazer assim, se eu vou treinar na esteira, não é sempre, mas se eu vou treinar na esteira, eu faço 2 quilômetros de aquecimento descalço. Sim. Porque isso também te mostra como que funciona a técnica, né, que você Sim. tem que empregar para usar melhor o seu próprio corpo. E quando você usa um tênis mais performance, se você usa essa boa técnica e usa antepé, aí você sente aonde o tênis pode te responder. Aí vem a situação que eu falei antes, que não dá, que está muito vulgarizada a coisa de retorno de energia. Aqui começa a ter tênis com retorno. Aqui tem uma entressola de PIBA, aqui tem uma placa de fibra de carbono, mesma coisa aqui, isso aqui é um TPU, se eu não me engano, que é o TPU, o TPE, que é desse tênis aqui, né, professor? Eu acho que é um aqui TPE. também é PIBA, ali também Aqui é PIBA, e aqui tudo com placa de carbono junto. Aí entra a história do retorno de energia com toda a verdade, com total razão, e existe isso, né? O vídeo aqui não é para negar a existência do retorno de energia nos calçados, mas está muito vulgarizado. Né? Todo reviewer de tênis agora, o cara vai lá e compra um tênis por R$400, que é um tênis de entrada, e vai botar nota para o retorno de energia. No meu ver, eu acho uma bobagem essa coisa de nota. Estão botando até vírgula na nota agora, conforme eu já falei, mas aí no meu eu penso que é zero às vezes, né? Tá aqui um tênis que eu vendo. Aí... E custa menos, dá para comprar por menos de R$400 quando tem um cupom. Exato. A expectativa das pessoas é que ele vai ter um grande retorno. Não deveriam ter. Esse é o que é o problema. Não queremos vender o tênis com expectativas exageradas, porque depois a pessoa reclama com você. Fala, e é importante o professor pontuar aqui, porque eu percebo, moçada, é o seguinte: quando a pessoa eu estou aqui dando essa ideia para vocês, é a mesma ideia que eu dou. Então, professor, o que eu vejo muito que acontece é as pessoas que ficam assim, não querem ouvir a verdade e ficam até ofendidas. É incrível, mas isso acontece. Por exemplo, a pessoa me liga e eu falo isso que eu estou falando para ela. Aí ela procura assim, como é que é o retorno de energia do Quick Burning? Aí eu pego e falo, não, amigo, isso não tem retorno de energia, isso é um tênis confortável. A pessoa parece que se magoa, professor. A pessoa parece que ela precisa ouvir que tem um retorno. Porque, ou porque ela não quer ter a ideia de que comprou um produto e que não vai ter isso. Ora, como eu vou comprar um tênis e não vai ter isso, né? Ou porque ela pensa que o cara está desprestigiando aquilo que ela pode comprar. Não tem nada disso, moçada. A gente somos todos adultos aqui, né, moçada? A gente está aqui falando a verdade, né? Duas coisas, né? Uma, assim, as pessoas deveriam ver como uma virtude, porque assim, eu sou um divulgador dos produtos, você é o cara que vende mesmo, tem a loja e tal. Estamos falando que o produto não tem esta virtude. Se você tem essa expectativa, é porque você ouviu de outros vendedores que não estão sendo completamente honestos. Nós temos interesse que você compre quando a gente indica um produto, mas que você compre com a expectativa certa. Tem isso. Agora, sim, é importante que as pessoas entendam que existe diferença entre um tênis que custa R$1.700, R$1.800 e um tênis de R$400. Não é possível que as pessoas acreditem que elas vão pagar 400 e vão ter retorno de energia similar. Nós estamos falando de produtos de classes muito diferentes. Né? Aqui é um produto de alta performance, um produto de luxo, a última tecnologia, tudo empregado para fazer isso aqui render na tua corrida e no dia da prova. Então, aí sim a gente tem expectativa de que isso aqui nos ajude mais. Exato. Agora não significa que o tênis não serve ou que ele é ruim. Eu vou dizer para vocês, moçada, isso aqui é um tênisinho de entrada, nós estamos usando como exemplo daqueles que eu vendo que eu não enxergo retorno, que eu enxergo só maciez, mas não enxergo retorno. Agora sim, eu corro uma maratona com esse tênis e eu estou prestes a fazer isso, só para parar com essa conversa. Estou prestes a me inscrever numa maratona e abrir mão de correr com o tênis que eu gosto, que eu mais gostaria de fazer uma maratona, para fazer com bem simples e para mostrar para a turma que não existe, cara, quem corre. Professor, uma maratona de 0 a 100, eu acho que deve ser o quê? 15 o espaço do tênis e 85 do atleta. Não, eu acho que aquela coisa que a gente sempre fala, um super tênis ajuda, mas ajuda muito mais o corredor rápido. Sim, que está brigando ali, Pra né? gente, essa virtude, ela é sempre menor, né? E às vezes você abre mão de um conforto e pega um tênis que vai te incomodar da metade da prova para frente, ou que vai te criar um problema na tua unha e tal, com a expectativa de que vai baixar o tempo, quando você poderia estar correndo do começo ao fim com conforto. Até por isso quando eu tenho provas mais longas e quando eu não tenho a pretensão de ser rápido, que é a maioria das vezes, eu prefiro privilegiar o conforto, a segurança, do que um tênis de alta performance. Com certeza.
Moçada, resenha de sexta, então, hoje. Estou aqui em Dayatuba visitando o professor Anderson. E corrida, corrida é o assunto, né? Corrida e tênis, corrida e Mas tênis. assim, ó, é claro que a gente não se reuniu, você não veio do Rio de Janeiro para cá só para fazer esse bate-papo aqui. Temos mais projetos que a gente vai soltando depois em outros vídeos aí. As coisas estão acontecendo, moçada. O mundo não para e a gente não pode parar também, e você não deve parar também. Se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do professor Anderson, Isso, vamos aqui postar no juntos. YouTube. A gente precisa da colaboração de vocês que gostam daquilo que a gente faz. Tem muito, imagina, o professor tem 100 mil seguidores lá no Instagram, eu tenho 30 e poucos mil. Nos nossos stories, no meu, pelo menos, chega a passar 2.000 pessoas no stories por dia, que são pessoas que nos acompanham. Do professor deve ser o dobro disso, entendeu? Não é possível que você está entrando aqui, assistindo o nosso trabalho e não está se inscrevendo aqui no nosso canal aqui. Dá essa moral, moçada, ajuda o trabalho aí, que a gente vai trazer sempre informação valiosa para você. É isso aí. E vamos falar de tênis chineses porque está crescendo o catálogo a cada dia aqui. Tamo junto, moçada. Valeu. Bom final de semana para todo mundo aí. Essa foi a resenha de sexta. Valeu!